Olá, meu querido amigo, minha querida irmã, meu querido irmão. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Eu não sei a hora que você vai assistir esse programa, então bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Cruz e Chama, realizado pela Igreja Metodista Central em Governador Valadares, Rua Israel Pinheiro 2974. Não podemos esquecer o endereço, hein? Lembrando do pastor Laércio. Pastor Laércio, assim, sempre que ele fala da igreja, ele fala Rua Israel Pinheiro 2974. E hoje nós estamos aqui recebendo um querido, um amigo que a caminhada cristã, né, nos proporcionou, pastor Robson Wesley de Oliveira Paula. Acertei? Acertei. Wesley Oliveira de A Paula. De Paula, faltou De Isso. Paula. Pastor metodista. Eu tive o prazer de ser pastoreado pelo pastor Robson durante 5, 6 anos, né, lá na Igreja Metodista em Granduquesa. Hoje o pastor Robson pastoreia a Igreja Metodista em Santa Rita. E é né, como eu disse, um amigo, um pastor, um querido nosso, né? Um querido, aqueles queridos assim, sem falsidade. Que tem gente que fala assim, né, pastor, é querido, mas, mas não é esse o Verdade. caso, não. É um querido de verdade, um amor em Obrigado. Cristo de verdade. Pastor, muito obrigado por o senhor ter Eu que aceitado o agradeço. convite, tá? Que bom estar aqui com você, nossos irmãos na Central. Aqui é a minha igreja também. Nós começamos ali no bairro de Lourdes, mas desde 91 até o ano 2000 nós tivemos aqui na Metodista Central. E aqui também temos, né, muita história, muito carinho pelos irmãos, por essa igreja. E, e aqui foi um tempo assim de muito crescimento espiritual, foi o tempo do meu chamado, na oportunidade para os estudos, né, teológicos. Que bom estar com você aqui nessa noite. Que bom, pastor. O senhor, né, para a gente começar aqui a nossa conversa, vamos começar lá do Robin pequenininho, né, da criança Robson. O senhor é natural de onde mesmo, pastor? Rapaz, é meio misterioso. É. É, é porque meu pai e minha mãe moravam em Ferruginha, que é até Uhum, um distrito aqui, né, próximo aqui de Conselheiro Pena. assim. Mas eu vim nascer em Governador Valadares. Então Ah, fica assim essas duas fica um cidades. A negócio, minha né? certidão está Governador Valadares, Dares. mas quase que eu nasci em Ferruginha. Quase que não dá tempo de chegar aqui, né? É, quase que não dá tempo. O, o pai do senhor era pastor, também foi pastor Pastor, metodista, né? foi Pastor pastor, Osias, né? isto. Ele, Osias Francisco de Paula ah, tem um sim. testemunho marcante, né, em todas as cidades, né, que ele passou e que nós passamos também. Hoje eu posso retornar em Juiz de Fora, por exemplo, Santos Dumont, Leopoldina e ser muito bem recebido, né, por causa do meu pai. Ah, sim. Eu fico assim muito feliz por isso, né? Salomão diz que o justo anda na sua integridade e felizes são os filhos após os seus passos. Então isso eu posso colher hoje através do ministério do meu pai. Ah, que benção. E o senhor nasceu, então veio nascer em Valadares, né? Mas essa primeira infância o senhor passou em Ferruginha, né? O pas- Ferruginha, Castelo, eu só tenho uma lembrança assim a partir de Juiz de Fora. Ah, sim. Criança, né? Bem criança e depois Santos Dumont, um Uhum. pouco maiorzinho, e adolescência foi em Leopoldina. É, assim, em Juiz de Fora, o senhor estava com qual idade lá mesmo? Quando o senhor teve lá? É no 7, 18 8 anos. anos Ah, tá, assim. assim, quase É, pré-adolescente, é, né? é. Entendi. E o pastor Osias pastoreou quais igrejas lá em Juiz de Fora? Foi só Não uma foi mesmo? só uma, Jardinópolis. Jardinópolis. Ah, tá. Essa é uma das igrejas que eu não Jardinópolis. conheço ninguém, não. Eu conheço algumas pessoas de Juiz de Fora, mas Ou Santa lá, Luzia. Jardinópolis, realmente eu não conheço ninguém. De lá só foi para É Santos Santos Dumont. Dumont. Santos Dumont. Santos Dumont é uma igreja bem antiga lá também, né? Antiga, é uma igreja antiga, Ah, sim. centenária. Ah, que bom. Bonito o templo. Fica numa É. praça muito bonita. E até o pastor de Viraldo pastoreou lá recentemente, Sim, né? O pastor de Viraldo é nosso amigo nosso também amigo fruto aqui aqui. da Central, Fruto né? também. Que ele teve um tempo, eu lembro quando o de Viraldo, eu falo o de Viraldo pela amizade, né? A gente não tem
não tem tanto essa formalidade do pastor de Viraldo, né? Apesar de que, é claro, que respeito ele como amigo, como pastor, obviamente. Um Mas amigo. eu lembro que o de Viraldo, ele foi fazer, né? Porque ele fez o pré-teológico, ele estava lá em Granduquesa, né? E Sim, esse seu pastoreou lá, sim. e, Ele e nos isso, ajudou lá. e isso foi mesmo. E, se não me engano, foi logo quando eu cheguei lá em Granduquesa, que foi 2006. Acho que foi mais ou menos nessa época que ele teve É, lá. Eu cheguei lá cheguei na Metodista em agosto de 2006. Eu não lembro a data exata, não, mas é engraçado que eu lembro que a primeira vez que eu fui lá em Granduquesa foi no Dia dos Pais de 2006. E tava tendo um café hum, lá embaixo no salão social da igreja. aham. Eu já cheguei comendo na igreja já. Assim que é bom. Assim que é bom, né, É, pastor? E saí dali de Santos, aí só foi, né, Juiz de Fora, Santos Dumont, depois de Santos Dumont, Leopoldina. Leopoldina, É, isso. Leopoldina. Que aí, Leopoldina marcou bastante em termos de ministério, sim, porque foi em Leopoldina que eu sempre falo da importância da escola dominical. certo. Então foi em Leopoldina que começou o processo até de liderança. Eu comecei a Ah, liderar sim. na escola dominical, fazia-se as equipes, né, duas equipes, tipo Anjo em Cana, Ah, na classe. A professora Maria Amélia, Maria Adélia, uhum, foi marcante na minha vida. E ali começamos a liderar. Tornei depois o SD Distrital de Juvenis por um uhum. período. E assim, nós, antes de vir para cá, ainda estava na sala de juvenis. Ah, sim. Aí Aí, Leopoldina, de né? Leopoldina, Aí em o senhor já. 83, nós viemos para Valadares, no bairro de Lourdes, Ah, sim. Que aí foi lá na Metodista Filadélfia, né? Filadélfia. 1983. O senhor 83. tava com que idade nessa época? Aí tem que pegar a calculadora, não sei. O senhor é de quando? 63. Ah, então 20, velho. 63 para 20. 83, 20, Tá, então velho. tá bom. A Perdemos, a parte de rapaz. número já é melhor pra mim. Eu gosto Você dessa parte dos números. trabalha com números, né? Eu trabalho com números, então pra mim é mais fácil. 20 anos, tava jovem, né? Só veio pra cá. É Aí, interessante que eu nem fui para a classe de jovens. uhum. Já retornei para a classe de juvenis como professor. Ah, sim. E foi um tempo muito legal. Foi um ministério assim de anos e anos lá no bairro de Lourdes, trabalhando com juvenis. O Hélio, né, nosso amigo Hélio ali, nós Isso, que fizemos uma hoje congrega parceria aqui na Central. muito Isso. legal. Tem Uhum. muita lembrança ali da classe de juvenis. Isso. Essa questão do ser professor, desde de muito novo, né? Isso tem se meio que entranhado no É, senhor, né? é. Essa questão do ser É professor, né? paixão, né? O ensino. Eu Uhum, digo que meu ministério é de ensino. uhum. Não sou pregador, eu ensino. Ah, rapaz, a modéstia do homem é muito grande, gente. Eu estava falando com os meninos aqui antes do senhor chegar que Então, algumas pregações são marcantes, né? Eu lembro né, com clareza isso. de muitas pregações do senhor. Inclusive eu tenho uma Bíblia lá em casa que ela tem, né, umas páginas em branco assim no final, e eu tenho diversas pregações do senhor Olha, anotadas lá na Bíblia. Que o pastor Robson, o Benhur, quando ele vai pregar, ele é bem organizadinho, né? A pregação dele tem é. introdução, os tópicos, de repente alguma ilustração, alguma imagem para ajudar a fixar e a conclusão. Tudo. Antes do data Então, show, eu já antes do data usava show, o o retroprojetor. retroprojetor, né? Aham. É, o Isso. retroprojetor. E isso é Ficava ali a muito Carol no bom. retroprojetor, alguém Aham. passando ali, colocando as folhinhas lá, As o folhinhas, plástico, né? às Para vezes poder. escrito até à mão A mesmo, mão, para apagar com álcool depois para aproveitar a lâmina, né? aproveitar, era assim. Era muito mais Mas é a difícil, né? didática, né? Para Isso. facilitar. Eu costumo dizer que quem anota lembra por mais tempo. Então, se Exato. você anotou, você vai lembrar por mais Ah, tempo. verdade. Isso é bom. E isso tem essa questão do ser professor, né? Claro, É, porque professor. a pregação do pastor Robson realmente é uma aula, né? A gente, lá, né, o tempo que a gente conviveu em Granduquesa, sempre comentava assim, como que, né, a gente sabe que é uma graça de Deus, que é um dom de Deus, a gente sabe que, né, tudo vem de Deus e de maneira nenhuma a gente quer engrandecer a pessoa, mas, Verdade. né, a gente tem que, né, dizer a verdade também, que Deus abençoou o senhor com essa É, inteligência para poder, às vezes, de um versículo, cara, tira assim, uma aplicação é, prática muito grande
pregações e mais pregações muito edificantes. Eu tava lembrando com os meninos aqui daquela do mosquito no tacho de perfume, que é muito boa. Eclesiastes 10:1, né? Essa é boa, essa A é mosca boa. no perfume, é. Isso. Essa Tem foi muito boa. aquela do Eutico, né? Do saindo da janela. Eu te... Saindo Levou da um janela. tombão na Levou o tombão da janela, janela, também foi marcou dormir. bastante. Isso. Rapaz, Foi e, boa. né, isso e é legal, essa questão do seu, de ser o professor, né? Isso é interessante, marca muita gente. Mas a gente estava falando, né, pode ficar à vontade com a água, não falei aqui, eu trouxe uma Fanta Uva porque é o refrigerante preferido do Pastor Robson. Eu falei com ele, vou pessoal levar. sabe. Falei assim, vou levar a Fanta Uva. Ele falou assim, vai, então leva a Fanta Uva que tá bom. Até Ele achou hoje. que eu tava brincando, a Fanta Uva tá aqui. De vez em quando ele faz um churrasquinho com os casais lá de Santa Rita e aí sempre alguém leva Fanta Uva e fala, a Fanta Uva é do pastor. É a Fanta Uva do Pastor Robson. Pastor, pode ficar à vontade, tá? Pode abrir aí. Eu trouxe duas já, uma pra mim, Deixa eu uma pro colocar senhor. dessa. Pode colocar dessa aqui Pode, mesmo, vai né? ser Tá, branco. joia. Facilita. Isso. Obrigado. Só acho que não tá muito gelado, que eu cheguei da rua e não deu tempo de gelar bem no freezer, não. Não tá muito gelado, não, mas é Fanta Uva, né? Tá boa. Tá joia. Tá bom, é Fanta Uva, tá bom. E é interessante que eu sempre gostei muito de Coca. Eu sempre fui Coca, gelo e limão. De uns tempos pra cá, rapaz, eu tô no. Cara, eu tô preferindo a Fanta Uva. Quem sabe tomando Fanta Uva eu fico bom igual o Robinho, né? Que isso. Mas aí, gente, brincadeiras à parte, a gente voltando, né? Saí com 20 anos, só veio para Filadélfia, foi para a sala de juvenis, né? Como professor, desenvolveu trabalho lá também didático, né? Com Uma turma juvenis. grande ali. É. E assim como foi na Central, o Bar de Lourdes também foi um celeiro assim, de pastores, né? Lá, então, vários deles estiveram nessa classe de juvenis com a gente. O senhor foi contemporâneo do Pastor Pontes, né? O Pastor Pontes é aqui de Valadares, Não, né? ele é daqui, mas Daqui. ele não foi pastor aqui, não. Não, né? faz assim, contemporâneo que eu falo de igreja, né? Enquanto o senhor estava na igreja, ele era daqui da Filadélfia ou não? Não, ele é mais velho que eu. Ah, tá. Não, pera aí. O chamado dele foi bem antes, É. né? Ministério Não, Pastoral, pera aí, tudo. calma, vamos com Ele já calma, tinha né? ido Aham. Ele voltou aqui em Valadares só para casar com a minha irmã, né? Pra quem não sabe, o pastor Pontes hoje ele é pastor da Ele veio Central aqui de... só namorar. Esperto. Para assistir depois. Aí. Esperto. Fazia viagem missionária, né, pastor? Missionário. Hoje ele é pastor da Central de BH, não é isso? É. Pastor na Central de BH, casado Central de BH. com a Nesley, né, irmã do senhor. Pastor Pontes, bênção também, né? Eu lembro que nos finais de ano ele costumava vir a Valadares e sempre passava lá no Grande Duquesa, pregava lá ou nas férias de janeiro, ou culto de final de ano, e sempre estava lá. Isso aí mas aí tem não sei se é contemporâneo do senhor, o Jaider, né? Que também é pastor Jaider. O Jaeder, né? Jaeder, né? Jaeder. Pastor Jaeder. Tem o pastor Schneider também. Não, o Schneider acho que era do São Pedro, né? Pastor Schneider acho que era do São Pedro. Isso. Mas ali a Raquel foi um tempo, né? Ela é Bagiludes também, mas não foi assim aluna direto da classe, não. Ah, tá. Não foi contemporâneo. Laurilene, mas quem, né? Ali tem vários, João Batista, tem então um celeiro lá, né? Bagiludes, pastores. Que benção, né? Aí o senhor ficou lá na Filadélfia até quando? O senhor ficou na Metodista Filadélfia? Casei em 1990. Aí o meu pai foi transferido em 91, né, para o Espírito Santo. E aproveitamos a saída dele e viemos para a Central. Ah, tá, porque o senhor já tinha casado, né? Casado, aqui na Central, 1991. Casado com a irmã Maricélia. Gente finíssima também. 1990. Maricélia é figura, né? Minha apoiadora. O trabalho hoje, né, que nós fazemos com casais, no espaço de terapia familiar. Ela está estudando psicanálise, então a gente está aperfeiçoando o nosso sistema, né, de nosso atendimento lá. Que benção, pastor, que benção. Está sendo benção. A Maricélia acha ela muito engraçada. Às vezes eu sou um pouco mais introspecto e ela já é mais extrovertida, né? Aí, mas é interessante que acaba não, né? Um completa o outro, né?
onde precisa ser um pouquinho mais introspecto, o senhor faz. Esse é o Onde precisa ser segredo, né? mais extrovertido, aí entra ela, né? É, Conseguir esse equilíbrio no casamento aí é excelente, né, pastor? Aí de lá o senhor veio pra cá, aqui também o senhor continuou lecionando, né? aqui foi Uhum. uma geração de juvenis. Tem vários hoje, estão na Aqui na igreja Central, né? SIC, Pra quem tá pegando pelas metades, aqui aqui na na, Metodista Central em aqui na Valadares. Central. Foi tipo Isso. assim, 8, 9 anos direto trabalhando. Então, imagina, uma juvenil chegava com 12 anos e até 18, É bastante né? tempo. Na classe de juvenis também. Foi um trabalho muito legal. O senhor lembra, assim, quantos anos o senhor lecionou aqui na classe de juvenis? Aí eu penso que foi assim uns 8 anos. Uns 8 anos, pelo É, menos, né? depois para a classe de jovens casais. E Uhum. logo em seguida foi o ministério no Grande Duquesa. Ah, tá. Que aí o senhor começou a lecionar aqui, mãe, aqui na Central Mas ainda para enquanto jovens. isso, né, nós mudamos lá para o bairro Atalaia, onde Atalaia, já estava isso. começando o trabalho missionário aqui da Isso, Igreja Central no era um bairro. ponto O missionário, ponto né? missionário, Isso. Mananá, o trabalho na rua, nós participamos de tudo isso. É. Depois começamos a alugar pontos, Uhum. né, ali, ensinando violão e como evangelista, dirigindo a Assim. congregação. E nessa época o senhor tinha feito o curso de evangelista já? Porque hoje tem um curso de evangelista na igreja, né? Nessa época tinha já esse curso? Como é que foi? Era ao mesmo tempo, né, que estava estudando, né, Uhum. fazendo. Eu não lembro assim um curso de evangelista mesmo não, mas Com um foi título assim, mas né? foi considerado, né? E foi Lá na no prática trabalho, também, né? né? Foi uma prática, Foi na prática, na Atalaya foi implantação. uma prática. Implantação de igreja realmente é um desafio, né, E no ano que pastor? construiu o templo lá, em 2000, foi que começamos lá na varandinha da irmã Juraci Juraci, no também, Grande Duquesa. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Isso aí. Aí eu já É, conheço bem a história. é, Apesar de eu já ter pego ali em 2006, né? Já estava no templo mais próximo do que é hoje, mas eu conheço bem a história. Aí E ali ali no no. Atalaia eu anotei aqui, ó, a pastora Uhum, Vanete, o pastor Erno, Williams, Carlinhos, tudo ali. É fruto do trabalho lá. Foi um treinamento realmente o Atalaia. Né? E sim. o pastor Lutero, nosso discipulador, mesmo amigão, aquele que acompanhou de perto e não deixou a gente desistir da caminhada, né, assim, nas dificuldades. Entendi. Aí você tava lá. Aí, né, só teve esse tempo, né, de trabalho ali, né, com a irmã Naná, que a gente fala assim, né, um dos pilares aqui dessa igreja, Nossa né, irmã de inspiração, oração, uma né, inspiração. O trabalho na hoje, casa da irmã Naná, inesquecível, né? né, O fruto que deu naquele trabalho, maravilhoso. Uma irmã que abre uma casa, né? Casa dela mesmo, pessoal, para receber, né, jovens, especialmente se necessitados na época de um apoio espiritual. Foi incrível. Irmã Naná, irmã Geraldo, né? Uma bênção isso, demais. Inclusive, domingo passado foi aniversário dela, hoje é 19, né, 19/10, quarta-feira, domingo foi 16 foi aniversário da irmã Naná. E ela teve que, fez questão, ela não tem vindo tanto aos cultos, né? Né, depois da pandemia, ela já está, né, com a idade avançada, a gente entende perfeitamente, mas ela fez questão de vir ao culto para receber o parabéns da igreja. E mais do que justo, né, pastor? Mais do que É merecido, né? Com verdade. certeza. Aí do Atalaia, né? Só foi morar lá no bairro Atalaia, não é isso? Ali na. Morar lá. Isso é interessante que muita gente não sabe. Eu morei na casa do pastor Robson, nessa casa lá do Atalaia. É, Quando eu me casei em 2011, né? Casei dia 24 de setembro de 2011. Pastor Robson era, né, meu chegava, pastor lá em Granduquesa, né? E ele morava no apartamento apartamento. pastoral. É, E quando a gente casou, né, com algumas dificuldades financeiras, o pastor Robson muito gentilmente cedeu a casa dele para a gente morar lá durante um tempo, né? Aí acabou que depois o, o senhor foi transferido do Grande Duquesa e teve que voltar lá para é, sua casa, é, né? Mas 2012, assim, né? foi 2012, Para né? Que Santa isso Rita. foi para Santa Rita. É. Mas eu morei durante um tempo na casa do pastor Robson e assim, a gente tem, quando eu falo de um amigo querido, de uma pessoa que a gente ama, também se deve a isso, né? É um coração grato que a gente tem, a gente, né, tanto eu quanto a Sabrina, minha esposa, nós somos gratos, né,
por o senhor ter nos abençoado, né? Com essa casa lá na Atalaia. É um prazer. Isso, né? Que é isso. Então, é isso no ano 2000, né? Que você falou que tava lá, 99 para 2000, né? Que foi... Foi o Grande Duquesa foi 2000. 2000, isso. Mais de 2000. E lá Começamos o Grande e lá Duquesa. em Atalaia A foi... construção, a igreja ficou pronta no ano 2000. No ano Também, 2000 foi também, isso. né? Foi... É. Mas aí nisso eu durante esse tempo já tinha estudado, né? Sim. No João Ramos Júnior, né? Formei em 1999. 99. É. Que era 4 anos, foi 4 anos. semi-intensivo. Semi-intensiva, ia lá de tempos em tempos, né? Ou 2 vezes por ano. duas vezes por ano? Realmente sim. julho e dezembro. Uhum. De quinta a domingo. E era... O interessante desse curso é que foi o pastor Manuel que indicou, né? Quase que me obrigou a ir, né? Uhum. Eu cheguei lá no curso, tinha que assinar um documento falando que o curso não assim, tinha obrigação de nomear, né, quem quisesse o curso. Eu amei. Nossa, Falei, isso mesmo que eu olha, quero. É isso aí que eu não- quero. Querendo nomeação. É, Tadinho, mas- sabia de nada, né? E depois, né, foi naturalmente, né? É. Talvez pela história da minha família, né? Meu Uhum. pai, meu irmão. Né? Isso, Meu irmão faleceu em 99, Uhum. né? Num acidente de carro. Então foi justamente nesse ano que a gente terminou lá o curso, né? É Ellerson, É o né? Ellerson. Ou Ellerson, com W? Ellerson. não, Ellerson, sem o... é com E. Com E, né? Sem o W ali. Ellerson, ele estava passando no Muriaé na época, Muriaé. né? Muriaé, né? É. É isso. Eu não cheguei a conhecê-lo, porque igual eu falei, eu vim para Metodista em 2006, né? Então não cheguei a conhecê-lo. O Ellerson foi a minha grande inspiração, Uhum. né? Assim, em termos de estilo, né? De pregação, ministração, de estudo. Sim. Ele falava assim, vamos trocar figurinha, já tinha bastante material, assim, como evangelista, tudo, a gente trocava, né? Que Estudo, eu bênção, gostei né, dessa rapaz? mensagem, então manda para mim, mandar para ele, mandar para mim. E assim, a gente foi uma perda muito grande, senti muito. Né, realmente, assim, são coisas que eu tenho, assim, essa dificuldade com o luto, porque eu não tive perdas, né, significativas familiares, né? Familiar que eu falo assim, pai, mãe, irmão, né? Então eu não consigo nem falar do sentimento, né? Às vezes é mais fácil, às vezes é mais fácil a gente chegar e dar um abraço, né? Chegar, dar um abraço ali e tudo. Foi um tempo assim de dizer assim de quase que trevas espirituais para mim, sabe? Quando a gente quer buscar uma resposta, né, um porquê e não acha. Sabe, assim, nenhum profeta falou, nenhuma palavra de conforto, nada assim que pudesse confortar, né, e entender o porquê de um acidente ou coisa assim tão terrível, né? Até que, bom, isso tudo é resposta de Deus, né? Quando parece que Deus está em silêncio, de repente é pelo barulho, né, que está na nossa mente, a gente não consegue ouvir Deus. Aí, através de uma foto, eu vi o carro, né? Era um Monza na época, né? Assim, um Monza, o carro dele, muito assim, lá de trás do carro não foi atingido, né? Sim. E lá assim tinha um versículo e estava escrito: o caminho de Deus é perfeito. Aí foi que Deus me falou. Aí eu fiquei tranquilo. Benção, né? Falei, isso que o Ellerson acreditava, o caminho de Deus é perfeito. Isso. E é interessante, né? Né, igual você falou, nenhum profeta falou, né? Ninguém chegou e falou. Parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus está em silêncio. E eu aprendi, assim, de algumas formas que Deus, ele fala com a gente, né, de diversas maneiras, né? Quando a Bíblia vai falar da multiforme graça de Deus, eu consigo fazer esse link, né, da multiforme graça de Deus. Porque Deus falou com o Senhor através, né, um momento de extrema dificuldade na vida do Senhor. Ele falou através de um versículo que estava pregado lá na parte de trás de um carro. Tinha que costume antigamente, né? Colocar uns versículos ali e tudo. Às vezes é um sonho, às vezes é um hino. Eu vou até confessar aqui que uma vez Deus falou comigo através de uma música secular, não um hino, através de uma música secular.
E, inclusive, eu vou citar isso aqui, né? Não tô aqui falando, não vou entrar no mérito de que é certo e que é errado, só vou contar o que aconteceu comigo. Eu estava ouvindo uma música do Pink Floyd chamada Wish You Were Here. Tem um violão muito bonito no começo, né? Aquela que faz assim. Tan, tan, dan, 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 dan. E cadê o violão? Violão virtual aqui, né? E essa música, eu li a história dessa música um tempo atrás, e ela foi composta, é interessante que ela foi composta, eles fizeram uma metáfora, né, nessa música para eles mesmos, porque eles gravaram o disco Wish You Were Here logo depois do disco The Dark Side of the Moon, que é o disco mais famoso do Pink Floyd, que deixou eles milionários, né? Foi esse disco. E eles entenderam que eles se perderam a essência deles como músico, o que eles queriam como músicos, né? E essa música Wish You Were Here, ela fala que eles trocaram os heróis por fantasmas, trocaram coisas, né, palpáveis por coisas, tipo assim, por viagens, né? Viagens no sentido não literal, né? No sentido figurado da coisa. E, rapaz, eu lembro que no dia eu tava em casa, lavando vasilha, num dia de noite tinha feito janta, tava lavando vasilha, tocou essa música, né? E eu conhecendo a história da música, rapaz, e era um momento assim onde eu tava com um momento de dificuldade na caminhada com Deus. E através dessa música Deus falou comigo, você acredita? E eu chorei, rapaz, chorei. E falei assim, nossa Senhor, eu não sei se era de repente, se eu tivesse bem na caminhada, eu nem estaria ouvindo isso aqui agora, né? Mas, mas assim, mas foi eu acredito muito nisso, sabe, pastor? Que assim, que Deus, ele, né, ele conhece, o caminho de Deus é perfeito, né? Ele É. sabe a forma de falar com a Deus gente. falou até através da mula, né? Até através da Da mula, mula. exatamente. Até eu tenho, assim, procurado ouvir Deus no silêncio. Tem até uma canção que fala, né? No silêncio Deus está. Mas a gente está vivendo tempos que as pessoas não estão fazendo silêncio e não estão tolerando, né, o silêncio. Por isso, tanto fone de ouvido. As pessoas estão sempre distraídas. Tem que ter algum entretenimento, né, alguma diversão, alguma distração. Mas quando nós fazemos o silêncio, né, o silêncio interior, e diminui um pouco, né, as vozes, aí Deus fala, né? Deus fala. E fala de várias maneiras, né? É verdade. Isso, né, quando aconteceu essa situação, né, do Ellerson, né, falecer, foi em 99, né, que coincidiu com o final do curso de teologia, né, Final que você do fez. curso. Rapaz, aí foi barra, né, Foi. pra E terminar o faleceu curso. em início de junho, em julho eu estava lá, né? Só tava Eu lá estava em... lá em Belo Horizonte sentindo, né? Ah, Fazendo o sim. curso e sentindo muito, né, a perda. E aí Foi julho e dezembro ainda, para concluir pra depois concluir, né, depois do do ocorrido. fato, né? E aí a vontade de largar tudo, com certeza veio, né, Ah, pastor? com certeza. Né? Com certeza, Mas aí, né, depois dessa experiência, né, com Deus, através desse versículo, né, isso foi em 99, aí em 2000, só concluiu o curso em 99, né? Você falou, final de dezembro de 99. 99. É. O Isso pastor aí Lutero já estava aqui. já estava aqui, pastor Lutero. Nosso plano é continuar na central, ser pastor da juventude. Uhum. Aí o bispo fez a proposta do ponto missionário, de começar um projeto missionário. Estava naquela época assim, de expansão mesmo, missionária, a igreja estava voltada para isso, né? Aí começamos lá no Granduquesa. Isso, Não. que aí é o que eu falei, que eu conheço bem a história, né? Por ter passado, eu sou metodista desde 2006, eu vim aqui para Central 2018, né? Então foram 12 anos lá no Granduquesa, né? Então posso dizer que eu conheço bem. Inclusive eu estava presente quando foi feito o estatuto da igreja. Não sei se eu lembro. Claro que eu lembro, né? Quando foi, não sei se você lembra, ele estava lá. Quando foi aprovado o estatuto da igreja, né? Não foi, eu me lembro que foi até um conselho extraordinário no sábado à noite. Foi feito, Foi, aprovado, não né? sei se eu lembro que foi no sábado à noite, mas isso eu lembro. Você não lembra, não. Isso. Aí só foi lá, né? Muito desafiador também, né? Começou o culto numa varanda, né? Foi na varanda. Na irmã Joraci.
na varanda, depois foi crescendo, não coube mais na varanda, alugamos um ponto lá na Lisboa, né? Um ponto comercial, mesmo era um sacolão, né? Aí Era um ficou sacolão. pequena, começamos a construir, interessante lá nesse ponto, né? Na Avenida Lisboa, foi o banner, não esqueço, esse dia colocamos um banner, né? Na parede do que viria a ser o templo, e a gente estava estudando sobre capítulo 13 e 14, Josué, a história dos 12 espias, né? Ah, sim, sim. Aí Deus nos trouxe uma palavra: se o Senhor se agradar de nós, entraremos e possuiremos a terra, né? Amém, Aí cara. apontamos Glória para o a banner: Deus. essa é a nossa terra, né? É. E foi assim essa história maravilhosa, né? De fé. As pessoas perguntavam: como vem dinheiro do exterior? Né? Porque a construção foi assim, foi rápida, né? Irmão João Pereira, Irmão João né? Pereira, Inesquecível, né? né? No trabalho ali, o homem Tocou a valoroso, construção né? lá, Irmão João Pereira. Não, foi... É mesmo, é fé, é dedicação, é amor, né? Isso. Ali tínhamos um projeto, né, assim, do metodistas, 100% dizimistas. Mista, sim, eu lembro. Conseguimos um tempo, 100% mesmo. Mas depois, né, 100%, a igreja cresceu muito, aí o 100% foi diminuindo. Quando tinha pouquinha gente, era 100%, né? 100%. Mas foi. Eu acho que a pessoa que não fosse dizimista ficava até com vergonha, né? Tem 10 irmãos da igreja. Se um ficasse. Fluindo, né? Se um ficar sem devolver o dízimo ali, e vai falar assim, poxa. Mas foi bênção. Foi bênção, né? Aí esse lote que onde o imóvel, né, onde é a igreja hoje, em Granduquesa, ele já pertencia à central, né? Já era um lote que pertencia à igreja. Pertencia. E é interessante, essa semana, mais exatamente ontem, né? Hoje, igual eu falei, hoje é 19/10, ontem, 18/10, eu tava vendo um stories, assim, de reels, né? De Instagram. Aí apareceu uma moça que eu nem a conheço, na verdade. Aí ela tava falando da igreja que ela foi lá em Orlando, na Flórida, a primeira igreja batista de Orlando. Rapaz, eu achei tão interessante que ela chegou na igreja com os filhos dela. Aí tem um prédio das crianças, que é o Kids, né? Lá nos Estados Unidos, o prédio das... Ela é brasileira, né? Ela chegou, levou as crianças dela pro prédio das crianças e voltou para dentro do templo. Antes de chegar na entrada do templo, tem uma Starbucks dentro da igreja, uma cafeteria, né? Starbucks dentro da igreja. Tem gente que talvez não concorde muito, né? Mas é um dinheiro que entra para a igreja, porque a cafeteria paga o aluguel ali e, de certa forma, gera comunhão entre os irmãos. Aí ela falou, quando você entra na igreja, tem fones, como lá tem muitos imigrantes, tem uma caixinha de fones de tradução simultânea para português e uma caixinha de fone de tradução simultânea para espanhol. Aí você chega, pega seu fone já higienizado e coloca ele que tem tradução simultânea do culto. Tem alguém traduzindo para português ou para espanhol, porque os cultos são feitos em inglês. E todos os bancos da igreja têm uma Bíblia. Eles deixam a Bíblia, se a pessoa quiser pegar a Bíblia e levar para casa ou só usar durante o culto, fica ali à disposição, a igreja não cobra nada por isso. Por que eu estou contando isso tudo aqui? Porque é interessante quando a igreja tem visão das coisas. Por exemplo, por que uma igreja compraria um lote lá no Granduquesa? Né? É uma visão. Hoje nós temos uma igreja lá que deixou de ser congregação, foi emancipada. Tem uma igreja da qual fui membro durante um bom tempo lá. Graças a Deus a gente vê que a igreja se desenvolveu, cresceu, caminha com as próprias pernas, né? E ali foi isso tudo começou com uma visão missionária de alguém lá no passado que entendeu que era importante a igreja ter um imóvel. Eu acho interessante isso. Faz parte da história aqui, né? 80 anos do metodismo, 80 anos do né? metodismo, isso. E o pastor Lutero, a coragem dele, assim, de liberar os membros, né? Que quisessem participar do trabalho pioneiro lá. Foi incrível também, muita coragem. Então, no primeiro momento, a central, né, deu uma diminuída, questão de membros, né? Mas depois cresceu também. Né? Claro. Foi uma bênção. E a primeira mensagem lá foi marcante lá. Ninguém despreza o dia dos pequenos começos. Né? Rapaz, eu sei. Essa mensagem marcou também. Eu sei. Pastor Lutero. Enquanto a gente congregou lá em Granduquesa,
Eu tenho orgulho de dizer, um orgulho bom, não um orgulho ruim, né? Me sinto honrado de dizer que eu fui o primeiro professor de escola dominical de jovens no Granduquesa e fui o primeiro líder de jovens em Granduquesa. E a gente fez um trabalho muito bom lá, que foi o Metanoia, né? Que Na era uma mudança de Metanoia foi mente, um trabalho legal não, demais. não, não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela Transformados, renovação renovação do do... vosso entendimento. Romanos 12:2. É, E foi legal que me muita gente marcou. bacana, assim, pessoas ativas na igrejas, amigos queridíssimos, né, que a gente tem hoje, tudo fruto desse trabalho do Metanoia. Cresceu muito também. E cresceu Lucim muito, Barreto foi, Lucinho né? Barreto, nós tivemos Metanoia Carlinhos com Carlinhos Félix. Félix. É, foi E um dia crescendo. até eu toquei pro Carlinhos Félix aí, né, Ah, que rapaz? legal. Mas ali E a era a gente. igreja, ela era conhecida como high-tech, né? O Salomão, assim, trazia tudo de melhor, de equipamento, de som, de Aham, instrumental, né? isso. Então, assim, tudo assim de... Era patrocinado pela Yamaha, né? Parece. É, Todo pra mim equipamento, era tudo em tudo, amar. né? E na época, assim, eram poucas igrejas, né? A Que questão do tinha Data uma. Show foi, acho que foi a segunda aqui em Valadares. Isso. A questão do ar-condicionado, né? Ar-condicionado É na só a central igreja, que tinha das igrejas essa metodistas, estrutura. né? E hoje, questão de estacionamento, né? Uhum. Também ali foi um O avanço muito grande, estacionamento. né? Eu lembro que eu cheguei lá, aquele pátio ainda era sem calçamento quando eu cheguei lá. Ah, Quando chovia era só misericórdia. é, Um pátio mais ou menos não, maior do que esse pátio aqui, não é? Acho que é maior do que esse anexo aqui que da anexo. central. É, E tudo de lama, rapaz. Quando chovia era uma maravilha. E mãe segurando o menino, vai lá, não, menino, não sei o que, sujar de crescendo. barro. Mas, igual eu tava falando do metanoia, foi. No primeiro metanoia eu li esse texto também. Ninguém despreza o dia dos pequenos começos. Eu não lembro onde está escrito, mas eu lembro É bem do texto. Zacarias, É acho que é Zacarias, alguma né? coisa. E é interessante, né, cara? Porque tudo começa pequeno, né? É difícil a É, gente. Inclusive, tem uma frase sua, desculpa te interromper, tem uma frase sua, que de uma das pregações do senhor, que o senhor fala o seguinte: não espere as condições perfeitas para tomar uma atitude. é. Tá vendo? Cara, esse cara, Se for cara esperar é um as condições professor, ideais para fazer alguma coisa, a gente coisa não vai não fazer faz nada. Ninguém ia nada. casar, ninguém ia construir, É, porque desde que a gente entende por gente, a gente só vê, ouve falar em crise, né? Então, se for esperar melhorar, hum, tem que tomar atitude, tem que fazer alguma coisa, tem que começar. tem que começar, a Tem que verdade. começar. E ali no Metanoia, né, a gente teve, graças a Deus, um trabalho muito bacana. E a banda de rock, banda de pagode, Foi grupo de legal. louvor normal, né? Grupo de louvor Foi normal de legal. igreja, pregador, pregadora. E assim, graças a Deus, a gente vê que através da vida do pastor Robson, né? A igreja em Granduquesa começou do zero, né, pastor? Começou do zero. É, E quando o senhor entregou lá em. entre aspas, né? Assim, foi dos épocas, foi com assim, as famílias que começaram o trabalho foram famílias totalmente empenhadas, né? Isso, né? Assim, Isso é então, importantíssimo, né? mas foi um trabalho assim que teve que iniciar, né? E Uhum. todo início não é E, fácil. e lá, lá em Granduquesa também, né? Eu não posso deixar, antes da gente falar um pouco da saída do senhor lá para Santa Rita, eu não posso deixar de citar a mãe do senhor, né? A dona Júlia, que nos deixou recentemente. O senhor colheu ela, né? Descansou, né? Combateu o bom combate, né? Encerrou a carreira e guardou a A fé. mãe sempre foi, né, apoiadora, né? Uhum. Ela com um teclado, né, assim, tocando o O órgão, né? Colocava aham. sempre o som, né, do O som do órgão, órgão né? no Ela teclado. começou com harmônio, né, que fala? Aquele Raymond, né? Raymond. aquele que pede pedalzinho ainda, Aham. tudo, né? Ela foi assim, então a apoiadora do meu pai, depois do meu ministério Uhum. também. Sempre esteve comigo em todos os momentos e aconselhando, né? E apoiando de todas as formas, né? A Dona Júlia é assim, nossa, pra te falar a verdade, eu chego a emocionar me lembrando Uma dela. doçura, né? De É, uma pessoa. doçura. Né, quem não conheceu, É, perdeu o privilégio de conhecer uma pessoa fantástica. Eu lembro muito bem que ela, lá no Granduquesa, para subir sempre, né, o pastor Robson
né, manteve, né, esse hábito de cantar um hino do Inário no início dos cultos, né? É. Pelo menos nos cultos de domingo à noite, né? Mas Sempre tinha uma cantavam. organista, né? Tinha um Que é organista. para E tinha um tocar, né? organista de primeira É, para isso. Lia experiência. a partitura, tudo em ciminha. É, Aí eu ajudava ela a subir, né? Que né, ela já estava idosa, ajudava ela a subir ali as escadas para chegar lá no teclado para tocar. E ela é. falava que eu era o secretário dela. Ela falava assim: vem cá, meu É. secretário, vem cá para você me ajudar. E tem uma história engraçada com Dona Júlia que o dia que a gente cantava quando a gente cantava aquele hino, né, as grutas, as nossas vezes, É o era 120 120. primário. Aí eu falava com ela assim, falava assim, Dona Júlia, o que é Fragoso ao Cantil? E ela morria de rir. No refrão do É, hino fala, é, né? No Fragoso ao Cantil, na amplitude celeste. é, Aí eu falei assim, Dona Júlia, o que é Fragoso ao Cantil? Ela morria de rir, cara. Um é, doce de pessoa, um doce de é. pessoa. Nossa, uma queridíssima, né? E aí foi quando foi em 2011, né, no conselho de 2011, o bispo Roberto, né, transferiu o senhor para Santa É. Rita. Mas antes disso, Ah, né, em 2009, nós fomos para Santa Rita verdade, eu tinha me e esquecido, Granduquesa, isso. né? Eu tinha me A esquecido gente, desse você fato. foi lá, você ia lá também, né, Sim, em Santa sim. Rita, né? Eu cheguei a fazer É, o pré-teológico, né? ah, Da mesma forma na época que eu fiz, não sei como que é hoje, na época que eu fiz chamava POV, né? Programa de sim, Orientação Vocacional, vocacional. que a metodista, inclusive a metodista granduquesa, Uhum, através do pastor Robson, do uhum, Salomão, que era meu líder de louvor na época, e o Júlio, que era o tesoureiro, Júlio Cima, né? Que era o tesoureiro uhum. na época. É. E a igreja custeava a minha ida lá, assim, na época, né, a gente ainda com dificuldades financeiras e tudo. Não sou rico hoje, não. Não fiquei rico. Ainda não, né, pastor? Ainda não. Mas na época, assim, era bem mais difícil, né, financeiramente, a vida da gente, né? E, assim, sou grato a Deus por isso também, né? Pela vida do pastor Robson. Tanto é E que a Santa Rita tornou congregação de do Granduquesa, Granduquesa, e isso. né? Granduquesa era uma igreja É, nova, né? foi um Tinha. processo histórico, Foi. foi algo assim maravilhoso também. É, Isso, né, é raro de acontecer, isso. de uma igreja assumir outra, né, conforme Uhum, Granduquesa assumiu Santa Rita, o ministério, né? uhum, Então, hoje o pastor Salomão ali, né, na construção do templo, Salomão é um construtor assim uhum. maravilhoso, né? E ali no trabalho, nas pregações, a igreja então começou a fluir. Então ela emancipou. Logo em seguida, né, dois Isso. concílios depois, a igreja Emancipou. emancipou. E é interessante, né, Aí em que a igreja. 2012 assumimos direto É, lá. a igreja Granduquesa era uma igreja nova, né? 9 anos de vida, né? De existência ali. É, Ela, nesse período de 9 anos, ela, né, emancipou devido ao trabalho, né, realizado ali. emancipou, E, e construiu o pegou, templo, construiu um templo e a pegou casa, uma outra comprou um comprou apartamento apartamento, pastoral, isso. assumiu Santa Rita. Rita, isso. Foi Um assim. trabalho, né? Graças a Deus, um Um trabalho fator de muito. crescimento, eu vejo, muito grande ali foi o encontro de casais, né? Isso, O trabalho rapaz. com casais foi assim, uma Uhum. época muito, muito boa. Então, assim, convertia famílias. O casal vinha, né? E Via os família, filhos também, filhos. né? Vinham, foi um Aí aqueles, crescimento aqueles muito amigos grande. traziam os outros, né? E foi crescendo. Tinha um Foi lema crescendo. ali, Uhum. nosso, assim, Uhum. interno, né? Quem chegasse ali para visitar, não saía. É Não saía. verdade, eu lembro Uma igreja disso. muito acolhedora, E muito acolhedora. aconteceu, e aconteceu comigo. Chegou lá, Eu não fui, sai. eu fui lá, igual eu falei, foi no Dia dos Pais de 2006. Eu não lembro a data exata, mas eu lembro bem que foi no Dia dos Pais de Uhum. 2006. Aí, 15 dias depois, eu já voltei. Aí já conheci o Salomão, na época o Nicomedes. Hoje tá congregando lá de novo, né? Nicomedes congregava lá, que inclusive vai estar aqui também com a gente. É, o Nicomedes, aí, né, através dessa amizade, da música, eu lembro que um dia você me chamou para conversar num culto no meio de semana, cara. Na época tinha culto terça e quinta lá, né? Sim. Aí você me chamou para conversar, não sei se eu lembro disso. Você falou assim, ô Clebinho, você tá tocando com a gente aí, né, rapaz? Tem um tempo,
tem intenção de tornar membro aqui? Como é que você estava lá na sua outra igreja? E graças a Deus a gente está aí até hoje, né, pastor? É. Ponto eletrônico. Hum, O Dia dos Pais, o segundo domingo, né? isso, Em 2006. isso. Dia 13 de agosto. 13 de agosto aí, ó. O ponto eletrônico tá me lembrando ali, ó. 13 de agosto de Boa. 2006. Primeiro dia que eu fui a um culto na Metodista em Grande Duquesa. E 15 dias depois eu já retornei para ficar e estamos aí até hoje. É, mas, né, aí tinha um encontro de casais, eu lembro, logo depois que eu casei, inclusive o pastor Robson, junto com o pastor Dinei, que celebraram meu casamento, né? A gente não poderia deixar de ser o pastor Robson de jeito nenhum, com certeza. Além de ser o meu pastor, né, local, como eu disse, um amigo muito querido, né, que a gente tem, sempre foi um incentivador na minha vida, sempre foi bênção na minha vida, sabe, pastor, assim, a gente às vezes não tem oportunidade tanto de falar com as pessoas, né, Obrigado. esse corre-corre da vida da gente, mas você sabe que é um sentimento verdadeiro, né, que a gente Isso é muito só bom. sempre foi bênção na minha vida, e eu sei que também foi na vida de muita gente lá em Grande Duquesa, São os irmãos da caminhada, né? os irmãos da É caminhada. assim que a gente fortalece, né? Quem está caminhando junto, né? Especialmente no trabalho, né? Aquele que tem alguns que só ficam na torcida, outros ficam só assim assistindo de fora, né? Outros atrapalhando, mas tem os irmãos da Acho que esses tem são os os irmãos piores, da né? caminhada, né? Os que atrapalham são os piores, É. né? Poxa, você não pode, por ética, você não pode falar que é pior, não, né? Rapaz, é cristão, que não é a- maduro, né? É A difícil. gente que do pastoreio pode falar, o senhor não pode, não. A ética não deixa, não, né, pastor? Isso, isso. Aí, no concílio, né, de 2011, o senhor foi nomeado, né, em definitivo pro Santa Pra Rita. Santa Rita. Que aí já tava assim, né? Eu lembro que, né, igual você falou, na época que eu fiz o pré-teológico, né, o POV, eu auxiliava lá toda quinta-feira. Inclusive, a gente fez, né, com a graça de Deus, a gente fez um trabalho bacana também lá com os meninos, né, com a juventude, Foi juvenis um lá. apoio grande para o Ministério de Louvor, né? É, Os meninos Ministério de cresceram muito na Louvor, música. a gente, né, começou a trabalhar lá com o culto de jovens também, desenvolvendo os talentos dos juvenis lá, sempre com o apoio, né, do pastor Robson, Salomão também, que, né, Irmão, aí quando foi em 2012, só assumiu lá em definitivo, né, definitivo. e aí assim, quando você chegou lá já estava assim, vamos dizer, meio encaminhado em vista do que era antes na igreja, Ah, sim, né, com certeza. Eu tava, porque quando... eu tava bem encaminhado. Porque quando o Grande Duquesa assumiu lá, tava, né, Não, bem... tava triste, né? A situação tava Infelizmente, né, triste. tava triste. Uma igreja antiga ali, né, no bairro. Aí ficou o templo hoje atual, né? Do que era antes. É irreconhecível, né? E Irreconhecível. realmente o templo tá muito bonito, muito chama a atenção ali na Venceslau Braz, né? Tá muito bonito. Da onde passou Laércio aqui, qual que é o endereço mesmo? Avenida Venceslau Braz, 1809, né? 1809. Eu falei do começo, passa Laércio, né? É, Estamos aqui na Metodista Central, em Valadares, Rua Israel Pinheiro, 2974. Isso, e ali isso continua também, né, com esse trabalho de casais, ali ministrando também. lá, né, com o encontro de casais, o qual eu participei também, né. Eu não cheguei a trabalhar, inclusive, essa semana eu até falei com a Sabrina, eu falei assim, nossa, amor, a gente nunca trabalhou no encontro, por que será? A gente fez o encontro e nunca trabalhou. Por que a gente Com não trabalhou certeza no fez encontro? falta. Que é isso. Aí, continua trabalhando lá, né? Que tem hoje o senhor desenvolve um trabalho, né, de terapia familiar, né, Sim. junto com Tivemos a Maricélia. oportunidade de fazer o curso, né? Terapeutas familiares em 2018. E hoje a gente tem um espaço de terapia familiar. Temos divulgamos pelo nosso Instagram, mesmo nome, né? @espaço terapia E isso é bom familiar. já deixar aí. Já deixamos aí Só quem pode quiser. repetir o endereço lá? @espaço terapia familiar. Isso é Onde bom tem já os deixar. vídeos, né? Foi uma bênção, nós recebemos eu chamo a bênção da pandemia, no ano de 2020, né? Isso, a Fizemos um pandemia. projetinho para a TV Leste, ela aprovou o nosso projeto, está sendo uma bênção, né? Divulgação Isso. também Isso sempre, na TV, né? né? Assim, o espaço e a mensagem para casais, para família, está sendo uma bênção.
Eu assisto um pouco a televisão, né? Principalmente assim, essa programação local. Mas volta e meia, assim, às vezes está vendo um jornal, né? Naquele horário de almoço, ou no final da tarde, volta e meia aparece lá, Parece um né? pouquinho. Aí sempre falo com a Sabrina, sabe, é o pastor Robson lá. Olha o pastor Robson lá, meu amigo tá da televisão. Mas é benção, né? Passou muita benção e assim, a gente fica muito feliz de receber o senhor aqui. Já vamos caminhar para o final já, para não tomar mais seu Bem, tempo também. Que para quem não sabe, o pastor Robson é um excelente jogador de tênis de mesa. Por favor, não confundam ping-pong com tênis de mesa, que você é, ofende o atleta. mas hoje a federação tá até, a Federação Internacional tá voltando o nome para ficar mais popular, né? Ah, sim. Mas assim, é a mesma coisa, só que o ping-pong é aquele jogo da distração, né? Sem O compromisso. O tênis de mesa é aquele que tem uma exigência maior, né? Do material, da o borracha, da material, madeira, o nível as regras. técnico, né? O nível técnico, com Então certeza. só para diferenciar. É. E o pastor Robson, né, quando ele chegou aqui, falou que estava vindo direto do treino, né, pastor? Tava vindo direto do treino, tomou um banho lá mesmo no ginásio, antes de ir para casa. Até porque também, Para ir lá e voltar pra também lá e é voltar difícil. desanima, né? Daqui do centro do bairro Atalaia é uma Ainda tem viagem, a ponte, né? hein, que nunca Já se tem sabe a ponte, como está. essa semana mesmo teve um acidente lá que deu uma agarrada bacana na ponte, né? Do Vila Elisa. Misericórdia. Eu Ali brinco, é é mais difícil. fácil mudar de Valadares do que eles duplicarem lá, fazer outra ponte. Agora Tô nem parece. pensando mais em ponte, eu quero Eles fizeram um barulho esses dias de duplicação, trouxeram secretário de obras aí, não sei o quê. Parece Bom, que agora vai sair do papel, né? Vamos ver se a sou nossa muito de, eu geração. não gosto de, eu não criar- sou muito de falar, sou calado, eu vou e faço. Agora É, político gosta muito de de falar falar a verdade. e, Não e não criar, fazer. criar muita expectativa, não. É melhor, né? Deus abençoe, que dê certo, né? É isso aí. Porque lá merece, a Niterói merece Merece. Não, lá Valadarense. é Ali é uma uma estrutura região. muito grande, uma região muito abençoada, próspera, né? Tem de Isso. tudo ali. Só que a ponte Esse realmente é um detalhe da entrave. ponte é um entrave, né? E desvaloriza também a região, Também. né? Uma duplicação ali com certeza valorizaria bastante a E região. alguns deixam de morar lá por causa disso. Isso aí. Pastor Robson, cara, não tem, como gosta de falar o cantor João Alexandre, um prazer inoxidável. João Alexandre sempre fala isso. O prazer de receber o senhor aqui para a gente bater esse papo, conversar, conhecer um pouco mais da vida do senhor, apesar do senhor ter me pastoreado durante esse tempo, né? O senhor, como eu já falei várias vezes aqui, o senhor é um amigo querido, mas é sempre bom a gente bater um papo, conhecer mais as pessoas, né? Essa semana passada, eu ensinei o Benhu que o significado de quer conhecer uma pessoa, vai comer 1 quilo de sal com ela. Ele não sabia o significado desse ditado, não. Vai caminhar junto, vai sentar, Verdade. gasta tempo, né, com a pessoa. É, E é bom a gente, né, ouvir histórias, lembrar de coisa boa, né, pastor? Lembrar também de coisas não tão boas, mas em tudo a gente consegue ver que a mão do Senhor nos sustenta, né? E assim, eu que cara. agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Nossa igreja central, nossa querida igreja, e poder compartilhar um pouquinho da nossa história, né? Da nossa caminhada de fé, de ministério, né? Lembrando que eu sou servidor público municipal. Desculpe, está previsto aposentar o ano que vem. Então, assim, já estou fazendo 35 anos só de prefeitura, né? Então, o Ministério de Tempo Parcial, isso tem sido inspiração também para alguns, né? Que almejam o Ministério e saber que tem como, né? A gente trabalhar, o Ministério não é perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas quando se faz de coração, quando se tem um chamado, assim, nessa chama, né? No interior, e realmente é uma bênção servir a Deus, né? E servir aos irmãos também. Isso é o ministério, né? Obrigado por poder compartilhar. Obrigado por ouvir, né? Está tão raro hoje em dia, né? De poder a gente ouvir, né? ouvir, E poder compartilhar. E algumas histórias, talvez muitos realmente não sabem. Né? Porque Verdade. sou calado, se me perguntar também eu não Se não falo, perguntar, né? não Então, fala, assim, né? tem que perguntar, tem que querer saber. Eu tenho um irmão que é bem calado. A gente tinha uma vizinha quando era criança que ela brincava assim: se alguém perguntar pro Cláudio se
Se ele não tem mãe, ele fala assim, nem pai. Para não render conversa, para não esperar nem a pessoa perguntar, né? Ela sempre brincava assim. Isso é mais ou menos assim, né? Já não gosta muito de render, mas rendeu até bem, né? Ó, eu tô surpreso aqui. Você que conduziu bem. Que Parabéns, isso, né? rapaz. É bondade sua. Como se bondade dizia, está tudo combinado, né? Já tá tudo combinado. Tudo combinado. Vou contar essa aqui antes de terminar, vou contar essa história. Essa história Até é muito boa. Tem umas histórias engraçadas. Tem. A gente pode terminar com alguma história engraçada, essa, né? Assim, essa é legal contar. É o tempo do Orkut, né? Fez até um grupo de Orkut, tá tudo combinado. Já tá tudo combinado. Tinha uma irmã, cara, não sei se eu vou aguentar contar. Tinha uma irmã que frequentava o Grande Duquesa e ela, né, tinha o Marcelão na época que era líder do Ministério de Ação Social, Gestão Social. E da comilança, E né? da comilança. Onde Falou que era comida, o onde tinha Marcelão comida- tava no meio, cara. Churrasco, festa, o Marcelo era com ele mesmo. Aí, rapaz, a irmã chegou pro Marcelo e falou assim: Ô Marcelo, aqui, já tá tudo combinado. O Marcelo assustou assim, ele tem muito trejeito assim, né? Ele tomou aquele susto. Eu falei assim: irmã, combinado o quê? Não, já tá tudo combinado. Combinado o quê, irmã? Não, porque você que é da ação social, não é? Sim, só a gente coordena aqui. É porque o meu vizinho, ele tá com um lote lá para capinar. E, gente, isso não é piada, não. Isso aconteceu mesmo. O meu vizinho tá com um lote lá para capinar e tá precisando de alguém para ir lá. Como você é da ação social, eu falei que você ia lá capinar o lote para ele. É verdade. Isso, cara, É, já tá tudo combinado. E aquele dia da reunião de oração, a gente terminando a reunião de oração, assim, faz aqueles pedidos para orar pelos pedidos, o irmão levanta a mão e fala: qual o pedido, irmão? Não, eu quero falar que a minha mãe está vendendo desinfetante, alguma coisa assim. Outro dia, ele fala assim: eu quero pedir oração. Tá, qual que é o motivo de oração? Sequestraram minha bicicleta. Tem muita A mesma história. pessoa. A mesma pessoa. Teve pediram uma- resgate. Ó, essa pedindo resgate. Essa mesma do tem já tá história tudo assim. combinado. Na oração da manhã, era 6 horas, né? Da oração que tinha na oração época. 6 horas. Oração 6 horas da manhã. Ela foi pedir oração. Essa mesma irmã do já tá tudo combinado, né? Foi pedir oração. Falou assim: mas Sara, que oração por quê? Não, quero oração pela vida da minha nora. Minha nora é uma santa, que moça boa, não sei o quê. Mas o meu filho é porqueira. Meu filho não vale nada. Eu falei assim: Então, mas que oração é essa que você está pedindo? essas histórias assim faz parte, né, Faz parte. da caminhada. E para finalizar, tinha o do Fumaça, né? O Fumaça, né? Que quando a gente começou. Não vou citar nome aqui não, para não ficar ruim, né? Mas o pastor uma vez perguntou quem queria fazer uma oração pedindo a Deus renovo, avivamento para a igreja, né? Para Deus avivar e dar uma sacudida na igreja, numa reunião de oração, numa quinta-noite, se não me engano. Aí ele levantou a mão e pediu para orar. O pastor entregou o microfone para ele, a oração dele pedindo avivamento para a igreja. Presta atenção. Isso é importante, essa questão, né, do avivamento. Deus, nós queremos... Isso é a oração do cara pedindo avivamento para a igreja. Mas é isso aí. Muita coisa boa, né, pastor? Muita coisa Robin, tem essa liberdade de te chamar de Robin. Muito obrigado Obrigado, mesmo. obrigado. Eu que Deus agradeço. continue abençoando a vida do Senhor, Maricélia, Samuel, da Sara. Amém. E continue te usando como inspiração para a gente, porque o Senhor realmente é uma inspiração, foi um incentivador na minha caminhada cristã, com certeza. E eu louvo a Deus demais pela vida do Senhor. Obrigado por aceitar nosso convite. Nós estamos aqui ainda né, não é um hub podcast ainda, né, que é do menino lá do Morada. É um podcast mais singelo, mais humilde. Porém, ninguém despreze os dias dos pequenos começos. Amém? Pessoal, obrigado. Você que nos acompanhou aí até o final. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Que o Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. E eu peço de coração ao Senhor que
Que esse bate-papo aqui tenha sido algo edificante para sua vida, que possa te ajudar na caminhada, que possa te fortalecer de alguma maneira. Amém? Pessoal, valeu. Agradecer os meninos da técnica aí, o Rafane, Benhu, o Miguel que precisou de sair por causa da faculdade, que também é nosso suporte da técnica. Agradecer a Metodista Central em Valadares por ceder esse espaço aqui pra gente. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Valeu.